Meu prezado amigo e amiga, meu querido irmão, nesse momento eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês, aí meus amigos, aqueles que estão inscritos no nosso canal, mesmo os que não estão inscritos, mas que de uma maneira ou de outra estão assistindo a esse vídeo. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede de poder trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, lições de adulto aí do primeiro trimestre do ano de 2023. Nós estamos aí estudando uma série de lições em torno do avivamento, é o título maior da lição, Aviva a Tua Obra, chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E essa lição ela surgiu no momento oportuno, pois hoje é um tema que tem sido abordado aí em quase todo o mundo evangélico, não só apenas no Brasil, mas em vários países do mundo. Esse tema ele tem voltado à tona, e é importante que de fato a igreja ela esteja despertada para algo tão necessário na vida da igreja, que é exatamente a unção do Espírito. Porém, como eu já fiz abordagem aí em 2 vídeos anteriores, eu tenho tratado essa questão do avivamento de uma forma bastante lúcida, não vendo o avivamento, o verdadeiro avivamento bíblico, como sendo uma mera questão de uma, vamos dizer assim, na linguagem humana, como se fosse a febre do momento. O avivamento não é isso. Então, à luz da Bíblia, o avivamento não pode ser tratado como se fosse uma questão de moda. Está em moda falar em avivamento, está em moda buscar o avivamento. Quem pensa dessa forma não está pensando biblicamente. Então, as minhas análises que eu tenho feito até aqui exatamente uma análise mais crítica, mostrando sim a necessidade do avivamento, a realidade do avivamento, mas que existe alguns pilares, existe bases, marcos do avivamento bíblico, verdadeiramente bíblico, que eles não podem jamais ser modificados. Não são marcos criados pela religião, não são marcos, vamos dizer assim, que eu esteja inventando para defender o meu posicionamento teológico e filosófico, mas são coisas que nós percebemos em todos os avivamentos, e principalmente no maior de todos os avivamentos, que às vezes eu não gosto nem de chamar de avivamento, porque avivamento dá uma ideia de algo que esteve frio e precisou ser avivado, mas eu tomo como base de um verdadeiro avivamento, ou pelo menos um verdadeiro derramado do Espírito, que foi o dia do Pentecoste. O dia de Pentecoste, lá uma festa judaica, quando no encerramento dessa data do Pentecoste, aprove a Deus de uma maneira poderosa visitar o seu povo, os seus discípulos que estavam reunidos aguardando inclusive a promessa que havia sido feita por Jesus, o seu mestre. E naquele dia, de uma maneira única, aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito na vida, mas eles receberam um poder de uma forma sobrenatural, que mudou a vida daquela igreja daquela época,
E aquele avivamento, logo após aquele avivamento, a igreja de fato, os discípulos, eles assumem a sua posição de continuadores do ministério de Cristo, e nós vamos perceber pela história que uma das consequências daquele avivamento foi exatamente a perseguição da igreja, a dispersão, a perseguição, e isso fez com que o evangelho alcançasse o mundo de então. Então, podemos dizer que uma das consequências imediatas do avivamento é exatamente o ódio de Satanás pela obra de Deus e a consequente despertamento da igreja para fazer de fato, para cumprir o papel para o qual ela foi chamada, que é exatamente cumprir o ID de Jesus. Hoje nós vivemos dentro de um contexto onde de fato a igreja não evangeliza mais, pelo menos de acordo às ordenanças bíblicas. Ela faz algum trabalho aí terceirizado com alguns poucos valentes, corajosos, que tomam para si a responsabilidade, mas é um número pequeno. Mas a igreja como um todo, a igreja enquanto instituição, com raríssimas exceções, a maioria delas está deitada em berço esplêndido, não está nem aí para a alma de quem está perecendo, e ela está simplesmente no seu conforto dentro da sua tribo, dentro da sua igreja. Isso é para aqueles que ainda estão indo, porque há uma tendência crescente de aumentar o número de desigrejados, de pessoas que não querem mais compromisso com ninguém, com nada. E essas pessoas simplesmente elas não estão cuidando, a maioria das vezes, e com as raríssimas exceções, é claro, com as honrosas exceções, melhor dizendo, elas não estão cuidando nem das suas próprias almas. Imagine estar preocupado com a alma de quem está perdido lá no mundo, nas drogas, na prostituição, no pecado, na corrupção, no pecado da homossexualidade e assim por diante. Então é necessário que nós entendamos que, de fato, o avivamento ele surge na vida da igreja com uma finalidade, e a finalidade é tirar a igreja do seu estado de prostração, do seu estado de comodismo, e colocar dentro de cada crente individualmente, na igreja como um todo, uma dinamite, que é esse poder para poder alcançar o mundo, para entrar na seara do inimigo, enfrentar Satanás, incomodar o inferno, tirar almas do inferno e fazer com que a fileira dos salvos esteja crescendo a cada dia. Esse é o objetivo do avivamento. Em primeiro lugar, é claro, melhorar ou mudar a nossa vida enquanto indivíduo, mudar o nosso relacionamento com Deus, para que através da nossa mudança os outros e o mundo também ele seja mudado. Bem, o tema da lição de hoje eu quero tentar não demorar muito no comentário, pois infelizmente novamente estou gravando a lição aí um pouco ou bastante atrasado dentro daquilo que eu sempre planejei, que a princípio meu planejamento era que eu gravasse os meus vídeos toda terça-feira, aí logo no início da semana, para dar tempo esses vídeos serem compartilhados, as pessoas assistirem antes do dia da escola dominical. Mas ultimamente eu não tenho conseguido fazer isso, São N questões envolvidas, trabalho, ocupações, enfermidade e outras coisas. E
infelizmente, ultimamente tem sido quase uma constância eu gravar os vídeos atrasados. Às vezes na quinta-feira, às vezes na sexta-feira, como é o dia que estou gravando hoje, e às vezes até mesmo no sábado, como aconteceu, se não me falha, na semana passada. Mas estarei tentando ser sucinto no meu comentário, mas não ser superficial. A lição de hoje, a lição aí a lição número 10, de 5 de março de 2023, ela nos traz como título o avivamento na vida pessoal. Achei muito interessante o título da lição, porque nós temos tratado aí na lição passada, nós falamos sobre o avivamento no Brasil, bastante interessante. Na lição retrasada, nós falamos sobre o avivamento no mundo, também achei bastante interessante. E agora a lição nos dá a oportunidade de analisarmos o avivamento na vida pessoal. Eu acho de suma importância esta lição e esse título da lição em si, porque de fato o avivamento, de fato, ele é uma obra do Espírito Santo. Porém, ele atinge cada indivíduo, cada crente na sua individualidade. Não existe a ideia errônea e que muitos pregam por aí desse avivamento por carregação, como que se todos estão ali, necessariamente todos vão receber de Deus uma graça, uma unção. Sabemos que no dia de Pentecostes estavam ali 120 pessoas que permaneceram fiéis em Jerusalém, mas o número de seguidores era bem maior, 4, 5 vezes maior do que aqueles, mas eram aqueles que estavam ali e aqueles receberam. E não é pelo fato de você participar de uma campanha, estar no meio da multidão, sem ter necessariamente nenhum compromisso com a santidade de Deus, sem estar buscando uma vida consagrada, ter uma vida realmente à disposição de Deus, do seu Espírito para ser usado por Ele. Não é o simples fato de você estar no meio da multidão sem ter nenhum compromisso com Deus que por carregação você vai ser avivado, vai receber o Espírito Santo. Não é assim que acontece. Toda a vida do cristão com Deus, ela se trata de um relacionamento pessoal. Todos podem, no momento, se estiverem no mesmo espírito de quebrantamento, de entrega, serem cheios do Espírito, pode. Mas o fato de estar no ambiente em si, e independente da intenção do coração, desde só por você estar lá, isso não garante que você vai receber nada da parte de Deus. Tem muita gente enganada, indo aí de movimento a movimento, procurando movimento mais movimento. Tem até um momento ali de euforia, de alegria, de sensacionalismo, e às vezes confunde isso com ter sido cheio do Espírito Santo, ter tido encontro com Deus, mas isso não dura nem uma noite. No outro dia volta a ser o mesmo pecador, o mesmo irresponsável, descompromissado, trambiqueiro, maltrata a família, dá mau testemunho no trabalho e etc. Então, na minha experiência com Deus e com a sua palavra, todo e qualquer bem espiritual, ele é adquirido no relacionamento pessoal do crente com Deus. Então não espere que você pegue carona com alguém ou num culto na igreja para se transformar num homem de Deus, numa mulher de Deus cheia do Espírito, que ora, que jejuma, que consagra, que faz e acontece, como se você conseguisse isso pegando carona na fé dos outros. Você tem que desenvolver
o seu relacionamento com Deus. E quando a lição fala aqui no avivamento, o avivamento na vida pessoal, aí eu retomando, fazendo menção, posso fazer menção às lições anteriores, nunca haverá um avivamento no Brasil se cada cristão, de fato, não se colocar diante de Deus individualmente para ter uma vida avivada. Não haverá avivamento no mundo se cada cristão individualmente não tomar para si essa responsabilidade. E o mesmo será na atualidade. Não fique sonhando com um avivamento aí, você de braços cruzados, sem demonstrar sua sede por Deus, pela presença de Deus, a sua sede individual, o seu desejo intenso por Deus. Não fique sonhando com avivamento, que isso é conto da carochinha, como diz o outro. Isso é fábula. Bem, então aí o título da lição é o avivamento na vida pessoal. O texto áureo da lição, esse texto aí do Salmo 63, verso 3 e 4, ele vai ser repetido aí na leitura bíblica em classe, portanto eu só vou lê-lo, mas não vou comentá-lo nesse momento, e aí quando aí dentro do contexto da leitura bíblica em classe, quando aparecer o texto eu estarei comentando. Mas aí o textuário ele diz o seguinte: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. É o salmista aqui adorando, louvando ao Senhor. A verdade prática da lição nos apresenta: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Isso aqui é muito importante. Não há a mínima possibilidade de você afirmar, ou de um cristão afirmar, que de fato ele tenha uma vida avivada, mas que em dados momentos o Espírito Santo esteja afastado da sua vida. Quem aviva a nossa vida é o Espírito Santo, e o afastar do Espírito Santo na nossa vida significa exatamente a perda do avivamento. Então não há essa questão de uma vez avivado para sempre, uma vez uma igreja pentecostal, uma igreja do manto, do fogo. Aí ela não precisa mais se preocupar em dar lugar, em estar sob a direção do Espírito, porque uma vez que ela foi taxada como igreja avivada, ela vai ser avivada a vida toda. Esse tem sido o erro tanto individual de boa parte dos crentes, que acham que um dia, por terem sido batizados com o Espírito Santo, eles permanecem na presença de Deus e são avivados. O cristão não deve ter sido batizado, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu, desde a minha juventude, que eu tenho a oportunidade de ensinar, e nessa época, principalmente para os jovens, mas também para a igreja, e nós devemos ter muito cuidado, que há pessoas que batem no peito e dizem: não, eu fui batizado com o Espírito Santo já faz 10 anos, 20 anos, tantos anos. Sim, mas você permanece cheio do Espírito, porque você não deve ter sido, você tem que ser batizado. Porque a ideia de batizar dentro do contexto bíblico, que o próprio Paulo nos ensina a embriagar com o Espírito Santo e não com o vinho, e a ideia da palavra batismo no aspecto da imersão, e aí nós falamos aqui das águas purificadoras que saíam de debaixo do trono. A ideia de ser batizado com o Espírito Santo é de estar imergido no Espírito. Existem pessoas que um dia foram imergidas no Espírito, que essa imersão se deu a partir das águas batendo no tornozelo, depois no joelho, nos lombos.
até que ele teve que nadar, que mergulhar no Espírito, mas que hoje ele já tem saído do rio do Espírito. Hoje ele já não está mais nadando, hoje a água já não bate mais nos lombos, não bate nos joelhos, sequer no tornozelo. Mas ele já saiu totalmente do rio, já não está mais imerso no Espírito Santo. Eu quero que você grave isso como uma lição de vida desse teu amigo, desse teu companheiro, como uma lição de vida, que você deve rever os seus conceitos e não ficar com esse orgulho pentecostal de dizer que tem tantos e tantos anos que você foi batizado com o Espírito Santo há tantos e tantos anos. Você tem que certificar se você é batizado, se você está no rio do Espírito. Aí eu não quero entrar no mérito daquelas correntes teológicas que tenta colocar o dom como sendo uma propriedade de quem o recebeu, uma vez recebendo o dom, recebendo o Espírito, e ele é seu, e Deus não toma, e ninguém tira mais, seja o dom, seja a presença do Espírito Santo, no sentido de renovar, de purificar, de santificar. Eu não compro essas ideias. Pode ser que teólogo for, que pastor for, por mais peso de autoridade que ele tenha, mas isso para mim, isso não me encanta, isso para mim de fato não passa de ideias equivocadas, não passa de falsos silogismos. Bem, então aqui a verdade prática, ou seja, o nome já está dizendo, é uma verdade que tem que ser colocada em prática. Ela deixa bem clara que a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos aqueles que têm uma vida avivada. Ou seja, não é possível ter uma vida avivada sem o Espírito Santo na vida. E nós sabemos pela palavra de Deus que o Espírito Santo ele é sensível. E a Bíblia chega a usar aí um antropopatismo, dizendo que o Espírito Santo tem a ter ciúme de nós. Que existe esse sentimento humano que é o ciúme, e ele é transportado figuradamente para o Espírito Santo para mostrar que ele tem ciúme de nós. Sempre eu gosto de citar o episódio de Sansão, que Sansão ele foi um nazireu de Deus, um homem escolhido para julgar o povo de Israel num determinado período. Porém, a Bíblia diz que a uma certa altura Sansão começou a brincar com o pecado, a brincar com Deus, e o Espírito de Deus ele foi se afastando de Sansão e ele não percebeu. Ele achava que, uma vez que ele foi escolhido, que ele tinha aquela força, ele não precisava se preocupar com a sua comunhão com Deus. E a Bíblia diz que depois dele ter brincado com Deus algumas vezes, mandando que o amarrasse, e aí ele soltava, etc, etc. E nessa brincadeira, ele acabou revelando um segredo que ele não poderia revelar. E a Bíblia diz que quando Sansão ele tenta se livrar de uma cilada que havia sido armada para ele, ele percebeu que já não tinha mais força, que o Espírito Santo de Deus já não estava mais na sua vida. E a Bíblia fala de maneira muito clara que Sansão não percebeu que o Espírito já havia se afastado da vida dele. Ou seja, é possível que você tenha recebido um chamado de Deus para o ministério pastoral, presbitério, diaconato, para ser um auxiliar ou liderar qualquer grupo na igreja onde você congrega,
É possível que com o passar do tempo você comece a brincar com Deus, a perder o temor pela santidade divina, e o Espírito Santo de Deus afaste da tua vida e você continua fazendo a obra sem perceber que o Espírito de Deus já afastou da tua vida, que você já não tem a aprovação de Deus. Pode ter sobrado, quem sabe, sobrado muito sensacionalismo na tua mente, no teu coração. Você pode, quem sabe, ter decorado algumas palavras em língua estranha, continua falando em língua estranha, a hora que você bem quiser e entender, mas nada disso garante que o Espírito de Deus permanece agindo em você. É uma das coisas que eu tenho muita preocupação e eu aconselho você a que se preocupe com isso, principalmente você que é líder, tenha essa preocupação, porque Satanás, ele tenta imitar tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que a Trindade Santa faz, inclusive imitar os dons, imitar as curas, os milagres e etc. Então tenha muito cuidado, porque uma vida de fato avivada, ela só é possível se de fato o Espírito Santo permanecer no total controle da nossa vida. Bem, eu vou para a leitura bíblica aqui em classe. Eu prometi não ser tão longo na minha explicação. Eu já estou gastando aí quase meia hora só na verdade prática apresentando a lição. Então vamos para a leitura bíblica em classe. Aí você tiver uma Bíblia ou mesmo uma revista aí no seu celular, a gente vai ler apenas aqui 8 versículos, o Salmo de número 63. Você pode abrir aí a sua Bíblia, o seu celular, no seu computador. Salmo de número 63, o verso 1 até o verso de número 8. Então esse é o salmo que nós estaremos lendo, e certamente esse salmo ele tem algo poderoso a falar à nossa vida, a falar aqui ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí o primeiro verso do Salmo 63, o verso primeiro, diz o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Todo salmo, creio que você sabe, é uma poesia, e dentre os gêneros textuais que nós temos, o gênero literário, que seria aí o gênero lírico, que encaixaria a poesia, mas dentre os gêneros textuais que nós temos, a poesia é um dos gêneros mais ricos que existe, porque ela nos dá a possibilidade de fazer leituras as mais diversas possíveis, porém sem perder a linha dorsal, sem perder o princípio, a mensagem que de fato inspira o poeta a falar. Pode-se ter leituras e leituras de uma poesia, mas jamais deve-se matar a linha, vamos dizer assim, essa linha não física, mas imaginária, essa linha de sentimento que é posta em uma poesia. E aqui o salmista, ele começa o texto com a expressão ó Deus, que é exatamente um vocativo, quando você chama alguém com emoção. Aí ele diz, ó Deus, aí ele afirma, Tu és o meu Deus.
Eu acho isso aqui muito interessante. O que ele invoca, ele chama a atenção de Deus, ele chama, ó Deus. Aí a gente cria a imagem de Deus, então, voltando para o poeta, aqui para o salmista, e ao voltar, então, ao ele chamar a atenção de Deus, ele faz a afirmação, tu és o meu Deus. Ou seja, o poeta aqui ele está dizendo para Deus, criando aqui, é claro, usando a minha imaginação falha, frágil, humana, é como se ele estivesse chamando a atenção de Deus, dizer, ó Deus, não esqueça que tu és o meu Deus, eu não tenho outro Deus, o único Deus que eu tenho é você. Então seria mais ou menos isso dentro da nossa linguagem. Então ele vai dizer, ó Deus, tu és o meu Deus. E aí ele começa, depois desse chamativo, dessa invocação, ele começa a expor as suas necessidades e a sua postura diante de Deus. Ele diz o seguinte, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Que a ideia de buscar a Deus de madrugada é uma expressão muito comum e entendível dentro do meio cristão, principalmente no meio pentecostal. A ideia de, pelas madrugadas, se levantar para orar, para buscar a presença de Deus. Alguns erroneamente, ou até usando de uma certa ironia, diz que de madrugada é melhor orar pela madrugada porque a fila é menor, porque tem poucas pessoas buscando a Deus. Mas nós sabemos que, de fato, Deus ele é onipotente, onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, e não há fila diante de Deus. Não há fila diante de Deus como existe lá no INSS, no banco, etc. Deus ele trata com cada um de nós individualmente, 24 horas do dia ele trata com cada um de nós, e ele está aí disposto a nos ouvir. Mas ele diz, chamando a atenção a Deus, ele diz, olha, de madrugada te buscarei. Qual a ideia aqui de madrugada ele buscar a Deus? É mostrando exatamente que naquela melhor parte do dia ou da noite, em que você está no melhor, desfrutando a melhor parte do sono, que é de madrugada, imagine aí 2, 3 horas da manhã, você está ali em profundo sono, e aí de repente você levantar exatamente nesse momento para ir orar, para ir buscar a presença de Deus, seja em oração, na leitura da Bíblia, ou simplesmente ouvindo uma música, ou acordar, sentar na cama, ajoelhar e ficar meditando no mundo espiritual, seja lendo a palavra de Deus ou pensando na grandeza de Deus. Então é isso que o poeta aqui ele está dizendo, olha Deus, tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, de madrugada, no horário mais impróprio para alguém levantar, de madrugada te buscarei. E aí ele começa então a lançar a sua queixa nessa poesia. A minha alma tem sede de ti, ou seja, o salmista está dizendo que aquilo que havia de mais profundo no seu ser tinha sede de Deus, ou seja, queria beber de Deus, alimentar-se de Deus. Isso não são meras palavras. Você se derramar, se colocar diante de Deus, mostrando que o mais profundo do seu ser, aqui quem não for tricotomista pode pensar que alma aqui pode tomar como espírito, é você se colocar diante de Deus dizendo que aquilo que há de mais profundo, o teu espírito, a tua alma, tem sede de Deus.
E eu acho interessante porque me faz aqui, a poesia é algo que você não necessariamente premedita para poder analisar. A poesia ela tem que estar dentro de você para você entender o que é uma poesia. Eu imagino que quando o salmista diz: a minha alma tem sede de ti, ele coloca como um estágio temporário. Ah, não, eu estou morrendo de sede e eu preciso de um pouco d'água. Não. Ele coloca aqui como o estado da sua alma, de uma alma que nunca vai sentir saciada a ponto de dispensar a presença de Deus. E essa é exatamente a ideia de embriagar-se no Espírito, de emergir-se no rio de Deus. Então, o estado da alma do salmista era um estado de constante sede. A minha alma, ela tem sede de ti. Aí ele prossegue: a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Aqui é claro que pode sim aplicar a poesia ao salmista, pode se aplicar aqui de uma forma real, um contexto real em que o salmista estava passando, sem sombra de dúvida. Suponhamos que o salmista estava ali no deserto, fugindo do inimigo, numa empreitada, numa batalha, seja lá o que quer que seja, e que de fato ele estava sentindo até mesmo, quem sabe, uma sede física, numa terra seca, cansada, um deserto. Mas a Bíblia, ela não teria sentido se ela fosse um livro apenas para contar a história desses personagens, contar história por história. É por isso que eu gosto, quando eu tenho a oportunidade de falar com os meus alunos lá do Centro de Formação Teológica, de que a Bíblia é necessário que a gente descubra um princípio, uma mensagem da parte de Deus em cada texto, em cada palavra da Bíblia. A Bíblia não é um livro de historinha para eu pegar o púlpito e ficar contando historinha de Zaqueu, historinha do cego, daquilo outro, contando história por história. Não, não é para isso. Eu sei que tem pessoas que têm o hábito de pregar contando a história, não há erro nenhum, são histórias bíblicas. Mas o que eu acho perigoso e desnecessário é eu simplesmente estar contando a história de quem era Zaqueu, que Zaqueu era um publicano, que ele era pequenininho e que subiu numa árvore, e aí o que não dava para ele ver Jesus, e achar que a finalidade dessa história, dessa narrativa bíblica é só isso. Não é só isso. Há princípios que levou o escritor a escrever essa história, e ele, inspirado por Deus, ele escreveu essa história. Então o salmista, ao fazer essa poesia, este salmo, esse cântico, ele tem uma mensagem profunda, uma mensagem espiritual a ser transmitida. Então ele está dizendo do seu estado de alma, de sempre querer estar na presença de Deus, e aí ele vai e prossegue: olha, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Ele poderia estar vivenciando esse momento de estar no deserto, sim, mas o que o salmista está expressando nessa poesia, em primeiro lugar, que ele chama a atenção de Deus como sendo o seu Deus. E depois aqui ele está falando da sua alma ou do seu espírito. E alma e espírito não alimenta com alimento material, com carne, com pão, com feijão e com farinha. Esses não são os alimentos para o espírito, para a alma. A alma se alimenta de um alimento espiritual, da presença de Deus.
Então ele vai dizer exatamente, olha, a minha carne, ela te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ou seja, no mundo, podemos dizer assim, no mundo material, seja estando você num jardim ou num deserto, no mundo material, por mais confortável que seja a situação que você se encontra financeiramente, socialmente, você não vai encontrar a água que sacie a tua sede espiritual ou que mate a tua fome espiritual. Então nós podemos ver nessa poesia que o salmista ele pode estar usando de uma situação real, de seca, num deserto, onde ele estava cansado, com sede mesmo da água física, cansaço físico, uma terra seca, onde não tinha água, só poeira. Mas ele usa desse cenário, dessa sua experiência, para dizer que a sua alma tinha sede de Deus, a sua carne desejava muito, porque o mundo físico, a terra em si, ela era seca, ela era cansada e ela não tinha o alimento que a sua alma precisava. E aí no verso subsequente, o verso 2, ele fala desse seu desejo da presença de Deus, que era exatamente para ele ver a fortaleza de Deus. Olha, minha alma te deseja em uma terra seca, cansada, que não há água, e ele vai dizer exatamente a finalidade. Para quê? Para ver a tua fortaleza, ou seja, ver que tu és um Deus poderoso, que tu és um Deus forte, e que esse poder e que essa força, ela se faça presente na minha vida, que não seja algo apenas externo, que não seja apenas um atributo intransferível, mas que essa força também, ela possa também fazer parte da minha vida. É isso que a poesia está dizendo, pelo menos é a leitura que eu faço. Para ver a tua fortaleza, e ver aqui não é só no sentido de contemplar, é no sentido de experienciar. Para ver a tua fortaleza e a tua glória. E aí ele diz, como te vi no santuário. Essa imagem aqui é demais, porque ela mostra uma situação real, na qual o salmista ele está numa terra seca, no sentido físico, e ele deseja que naquele lugar, naquele deserto, ele tem a mesma experiência que ele tem com Deus quando ele está no templo, quando ele está no santuário adorando a Deus. Você já parou para imaginar a profundidade desse texto? Esse texto ele nos ensina que o lugar para sentir a presença de Deus, sentir a glória de Deus, para ter uma vida avivada, cheia do Espírito de Deus, o lugar ideal para que isso aconteça é o lugar onde Deus está. E Deus ele não está limitado ao templo. Ele não está limitado às campanhas, às cruzadas, aos grandes movimentos que se faz e que marca que tal dia Deus vai fazer isso, tal dia Deus vai fazer aquilo. Nada disso. Deus ele é um Deus onipresente, onipotente, todo-poderoso, e você pode experienciar a presença de Deus tanto no santuário, no templo, na congregação, na tenda, seja onde quer que você congregue, como também lá na roça trabalhando, lá na escola onde você estuda, na faculdade, na sua casa trabalhando, onde quer que você esteja.
você pode de fato ter a experiência de ver a glória de Deus, de contemplar a face de Deus, a fortaleza de Deus e a sua glória, assim como o salmista ele diz aqui, ele via no santuário. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, glórias a Deus, por uma palavra tão profunda quanto essa. Aí o verso 3, porque, olha o que ele diz para Deus, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Aqui o salmista ele está expressando que Deus, ele é um Deus benigno. E aí a benignidade de Deus envolve o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, envolve tudo. E ele diz aqui, olha, a tua benignidade, Deus, é melhor do que a vida, ou seja, de que me adianta a vida sem a tua presença, sem a tua mão, sem a tua misericórdia, sem a tua bondade, sem a tua graça. Ou seja, a tua graça, a tua bondade é melhor que a vida. E a ideia aqui de melhor que a vida não é melhor como sendo um mero adjetivo, uma mera adjetivação. Aqui melhor a gente pode entender como sendo, no lugar de melhor, poderíamos colocar valor. Ou seja, a tua benignidade vale mais do que a vida. A vida não tem valor, a vida humana, a vida do crente, não tem valor algum sem a tua misericórdia, sem a tua benignidade, mesmo porque a Bíblia diz que é pelas misericórdias de Deus que nós não somos destruídos. Aqui o salmista ele está dizendo exatamente isso, olha, a tua benignidade é melhor, vale mais do que a vida. E aí ele vai, os meus lábios te louvarão, ou seja, aí subentende que ele diz, por isso, diante de tudo isso, os meus lábios te louvarão, ou seja, a única coisa que eu posso fazer diante de tanta bondade, da tua glória, grandeza, poder, benignidade, o que eu posso fazer é te adorar. Os meus lábios te louvarão. Louvar aqui traz a ideia do canto, o canto como uma expressão de adoração. Porque o louvor a Deus, uma das formas de louvar a Deus, é exatamente por meio do cântico. Mas eu não posso limitar o louvor apenas ao cantar. Louvor é algo bem maior. Louvor traz o sentido da exaltação. Eu posso exaltar a Deus com as minhas atitudes, por exemplo. Eu posso exaltar a Deus ajudando o próximo, que faz parte das atitudes. Eu posso louvar a Deus orando, e eu posso louvar a Deus também cantando. Então o salmista, é claro que por ser um hino de louvor a Deus, essa poesia, ele diz, olha, diante de tudo, o que eu posso fazer é te adorar cantando. Os meus lábios te louvarão, mas não limitando que esse louvor seja apenas o cântico. Ele prossegue no verso 4, assim eu te bendirei enquanto viver. Ou seja, se a tua benignidade é maior que a vida e a vida não tem sentido se é benignidade, então enquanto eu viver, eu vou te louvar, porque eu quero desfrutar da tua benignidade. Exatamente o que ele está colocando. Assim eu te bendirei, bendizer é louvar, exaltar, enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A ideia de levantar as mãos fala de honra, de honrar a Deus, levantar as mãos como forma de gratidão, como forma de exaltação.
ele diz que a sua vida será uma vida de bendizer e de exaltar, de levantar as mãos para Deus como um sinal da aprovação ou de aprovação da presença e da santidade de Deus. O verso 5. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Aqui é interessante, porque aqui a linguagem, a gente tem que transportar o texto para a linguagem, o contexto cultural, histórico da época em que o texto foi escrito. Por exemplo, não sou tão antigo assim, mas eu entendo muito bem quando fala de tutano e de gordura, que isso na minha infância, na minha adolescência era algo normal, ou era símbolo de uma fartura na nossa mesa, quando no almoço a minha saudosa mãe, ela fazia ali uma buchada ali com mocotó e tudo ali, era algo maravilhoso. Eu colocava ali uns mocotós dentro do feijão e a gente ali na mesa, em cima da mesa mesmo, no prato, batia aquele osso e saía aquela gordura, aquele tutano, que era a melhor parte daquele osso, daquele mocotó. E o tutano aqui, ou a gordura, vamos colocar as duas coisas quase que no mesmo nível, mesmo que não são a mesma coisa, é exatamente onde está toda a substância daquele ser, do qual foi tirado, no caso, esse osso, no caso aqui o mocotó. Toda a gordura, toda a energia está exatamente no tutano ou na gordura. É claro que alguém pode questionar isso na atualidade, isso faz mal para a saúde, mas cada coisa dentro do seu contexto. Se alguém num contexto, num deserto, num contexto de um lugar de falta, ele tivesse acesso a um tutano, a uma gordura, era um alimento necessário, vital, para esse indivíduo ele existir. Então a gente tem que pensar dessa forma, e não tentar fazer uma leitura anacrônica, um anacronismo, e dizer, não, mas gordura e tutano, isso faz mal, aí é colesterol, isso, aquilo outro, mas não é isso o contexto. Então, a poesia, dentro desse contexto, ele vai dizer, olha, a minha alma se fartará, ou seja, o tutano é algo tão profundo no osso, no mocotó, vamos dizer assim, de um boi, de um animal, é algo que não tem grande quantidade. É interessante ver isso, que há uma parede muito grande de osso. O tutano é uma firazinha de gordura, talvez no máximo da grossura do dedo mínimo, ou mais fino do que isso. E também não tem assim tanta quantidade, é limitado, podemos dizer assim. Mas ele vai dizer, ora, a minha alma se fartará. E aí ele vai dizer esse fartar, e olha que ele está falando, todo esse ato de alimentar, ele fala da água, agora da gordura e do tutano, mas tudo isso aí são metáforas se referindo à presença de Deus, a uma vida cheia do Espírito de Deus, que é o título da lição, o avivamento pessoal, uma vida avivada. Ele diz, olha, minha alma se fartará como? Aí exatamente mostrando, fazendo a metáfora de que assim como o tutano e a gordura fortalece o indivíduo, assim ele se fortalecerá a sua alma de Deus. Então ele vai fazer essa comparação, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. Aí dá para perceber que ele, ao mesmo tempo que ele pega esses elementos materiais, ele já traz o louvor
glorificar a Deus, mostrando exatamente que ele não está falando aqui de comida. Mesmo que ele estivesse no deserto ali, quem sabe, morrendo de fome. Mas o princípio por trás desse poema, desse texto, é mostrar o anelo e o sustento que a presença de Deus dá à vida do cristão. Assim como o tutano e a gordura era fundamental dentro desse contexto de busca de vitaminas para se manter num deserto, numa terra onde pouco oferecia, da mesma forma, a presença de Deus, ela era para o salmista e é para o cristão fundamental para ter uma vida avivada, uma vida diante da presença de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Isso é maravilhoso. Portanto, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Isso aqui é interessante também, porque ele fala que a sua boca louvará com alegres lábios. Qual a ideia aqui seria a ideia de louvar com alegres lábios? A Bíblia diz lá no Salmo de número 100, se não me falha a memória, servi ao Senhor com alegria. Esse é um dos textos que, basicamente, quando eu visito qualquer congregação, ou principalmente numa época de festividade, dificilmente eu não leio esse texto aqui. Essa parte do Salmo 100, quando diz lá em parte do Salmo, logo no início, vai dizer servir ao Senhor com alegria. E eu tenho criado isso como uma máxima para a minha vida, de que se é para servir a Deus, sirva com alegria, sirva com prazer. Porque do contrário, Deus não aceitará o teu culto, Deus não aceitará o teu serviço. Deus não quer ninguém na sua obra fazendo as coisas como que por obrigação, porque tem que dar satisfação ao homem, e às vezes aquilo já não torna mais um prazer, mas já se torna um fardo, um sufoco, já está o sufocando. Se você chegou a esse ponto, que aquilo que você faz para Deus, seja pregar, seja ensinar, seja tocar, seja liderar, seja pastorear, já é um fardo, você tem que se colocar diante de Deus, pedir direção a Deus e ver se já não é o momento ou de você parar e dar lugar a outro, já que isso já se tornou um fardo para você, ou pedir a Deus que renove o teu chamado, a tua vocação, as tuas forças, para fazer a obra de Deus com alegria. Porque fazer a obra de Deus com má vontade é melhor nem fazer. Porque Deus ele não agrada de sacrifício de tolo. E a Bíblia diz que quando nós entrarmos nos atos do Senhor, nós já temos que entrar nele com um cântico. Ou seja, já com louvor, já com alegria. Eu não estou dizendo que o crente tem que andar com os dentes abertos o dia todo, não nesse sentido, porque na verdade eu gosto sempre de dizer, e aprendi isso há pouco tempo, que a alegria do cristão é uma alegria séria. O que é uma alegria séria? É uma alegria verdadeira, é uma alegria que não traz tristeza para o outro. Que há muitos que se dizem cristãos que ele está alegre, mas a sua alegria ela traduz em tristeza para o outro. Porque às vezes até uma brincadeira que ele faz com o outro, ele está ali com aquele sorriso de tolo, mas está ferindo o outro. Então toda alegria que o cristão ele produz, ele deve produzir uma alegria como que estando diante de Deus. Se é uma brincadeira, uma piada,
não vou dizer piada de crente, que eu não sei se tem piada de crente, mas se é algo, um humor, vamos dizer assim, mas que esse humor ele tem algo de sério, ele tem algo que contribua para tornar o ambiente mais alegre, para que inclusive a pessoa alvo até mesmo da brincadeira, ela não se sinta menosprezada, mas ela se sinta, quem sabe, valorizada, ela se sinta vista pelo ambiente. Então aqui o salmista ele vai dizer exatamente isso: olha, a minha boca te louvará com alegres lábios, ou seja, a ideia de alegres lábios fala de prazer, de ter tanta satisfação em louvar a Deus que já está demonstrando nos seus lábios o prazer da presença de Deus, o prazer de fazer aquilo para Deus, a alegria nos lábios. E essa alegria, ela vem exatamente do coração que está alegre. Porque à luz da Bíblia, um coração alegre formoseia o rosto, torna o rosto alegre de uma pessoa. Mas uma alegria séria, uma alegria verdadeira, que você pode sorrir, mas que não é um sorriso de louco. E aí, prosseguindo, porque eu amo poesia e se tratando de uma poesia bíblica, eu ficaria aqui horas e horas aqui meditando nessa poesia. Mas aí o verso sequente, o verso 6 diz: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, ou seja, a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Olha que nós falamos no início, o texto fala dele nas madrugadas, ele buscar a Deus. E aí aqui ele está retomando que haverá uma alegria, um louvor em lábios alegres, quando ele lá na sua cama, ao estar ali sentado, ou quem sabe ajoelhado aos pés da cama, durante as vigílias da noite, ele demonstrará esta alegria. Aí o verso 7, porque tu tens sido meu auxílio. Olha o que ele diz, porque tu tens sido meu auxílio, ou seja, meu ajudador, essa é a ideia de auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Olha que profundo. Ele diz, tu tens sido o meu auxílio, ou seja, o meu ajudador, aquele que batalha por mim, na verdade, é bem mais do que um auxílio, mas ele tinha que fazer a parte dele, é claro. E ele diz, jubiloso, então, por tudo quanto tu representas para mim, ele diz, jubiloso cantarei. Ou seja, haverá um júbilo. A ideia de júbilo aqui traz a ideia de festa. E a Bíblia diz que no coração do salvo há um contínuo banquete, uma contínua festa. Aí ele diz, olha, jubiloso cantarei, porque, estando em que situação? Qual a alegria, qual o porquê de tanto júbilo? Aí ele diz, olha, refugiado à sombra das tuas asas. Ou seja, a consciência de estar debaixo da direção de Deus, a consciência de estar sendo conduzido por Deus, de estar na presença de Deus, de estar imerso em Deus, faz com que o salmista ele se sinta totalmente livre para poder adorar, para poder alegrar-se, para cantar, porque ele se sente protegido, refugiado à sombra das asas de Deus, debaixo das asas do Onipotente. E a Bíblia ela deixa bem clara num outro salmo que eu gosto bastante, é o Salmo 91,
que aquele que habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Seja debaixo das asas do Onipotente, ele achará descanso, porque Deus é o seu refúgio. E olha que a ideia de refúgio fala exatamente daquele que tem que escapar de um inimigo, que tem que se esconder. Mas aqui o salmista, ele não apenas está refugiado por um momento, por causa do sol lá no deserto, não. Em termos espirituais, ele habita nessa sombra protetiva que é as asas do Altíssimo. E o último verso, finalmente, o verso 8, ele diz: a minha alma te segue de perto. Olha o que ele está dizendo aqui. Meu espírito, a minha alma te segue de perto. Ou seja, tu não és um Deus que eu fico contemplando distante de mim, um Deus que está lá no céu e que eu vejo tão distante. Não, ele diz, olha, a minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Ou seja, o meu relacionamento contigo é um relacionamento pessoal. É um relacionamento de perto. A minha alma, como ele coloca aqui, olha, a minha alma te segue de perto. A tua destra, ou seja, a tua mão está segura na minha mão, porque a tua mão é que está me sustentando. Ou seja, não é eu que estou segurando nas tuas mãos, é a tua mão que está segurando a minha mão. Então nós é que podemos imaginar, ter essa ideia da alma seguir de perto, da destra estar sustentando, mostrando esse relacionamento que o salmista tinha com Deus, um relacionamento contínuo. Não era um relacionamento de domingo a domingo, de ceia a ceia, momento nós chamamos de Santa Ceia, ou de um culto ali, um seminário, um simpósio que a igreja estabeleça. Não. Ele fala aqui de um relacionamento contínuo. Olha, minha alma te segue de perto. Eu não te perco de vista. Eu não te vejo pelos olhos da religião. Eu não te vejo pelos olhos de um intermediário. A minha alma está ligada a ti. E a prova de como a minha alma te segue de perto é que a tua destra, a tua mão é quem me sustém. É a tua mão que segura a minha mão. Não é nem eu que estou seguro nas tuas mãos, porque eu posso soltar. Mas é tu que estás segurando as minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, essa é a meditação que Deus colocou no meu coração, nada premeditado, para falar um pouco sobre esses 8 versos aqui da leitura bíblica em classe. Agora eu vou apresentar a lição de uma maneira mais corrida, o que para mim sempre, uma vez que a proposta dessa aula que eu trago aqui desse vídeo, desse canal, é uma proposta mais assim de trazer um subsídio para os alunos e os professores da EBD, para terem um olhar mais crítico para a lição e para o texto que a lição apresenta. E como sempre, para mim, o mais importante da lição, de cada uma dessas lições, é exatamente a leitura bíblica em classe, porque os demais pontos da lição, eles são importantes, o comentário são importantes, sim, sem sombra de dúvida, mas já é a leitura ou a releitura do autor, do comentarista, a partir dos textos apresentados, no caso, os textos da leitura bíblica em classe. E, infelizmente, eu posso dizer isso aí
com experiência de professor de escola dominical aí há quase 30 anos, que infelizmente a gente percebe que mesmo o texto da leitura bíblica em classe, ele não é explorado no comentário da lição. Isso seja na lição da CPAD, ou seja em outras lições que já tive e tenho acesso, a gente percebe uma certa superficialidade em relação ao texto apresentado como uma proposta da leitura básica central. Às vezes abandona-se o texto, pega ali, aqui, um verso isoladamente, alguma coisa, mas não há um aprofundar do texto em si, que é o mais importante. O meu objetivo é o texto bíblico em foco, que é do qual surge o tema, etc. Mas aí o comentário da lição, a introdução nos diz: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. É aquilo que eu falei. Não há como ter uma igreja avivada se cada um individualmente ser avivado. Não há como ter um país avivado se o avivamento não começar em cada um de nós. Não há como ter um mundo avivado se cada crente não buscar o seu relacionamento com Deus e com o seu Espírito. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui casamento, vida familiar, escola, faculdade, trabalho, negócios, enfim, toda a nossa área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Ou seja, que a introdução da lição está dizendo é que o avivamento ele não pode ser escondido. O resultado de uma vida cheia do Espírito, de uma vida avivada, ele é para ser sentido em todo o meio social ao qual pertencemos. A nossa família, que eu creio que é o lugar mais difícil de demonstrarmos que tipo de crente nós somos, até que ponto nós somos avivados, até que ponto nós somos homens e mulheres de Deus. Para mim, o teste de fogo na nossa casa, diante da nossa esposa, ou esposo, ou filhos, etc. Esse é o lugar, diria que mais difícil e mais importante para você medir a tua temperatura espiritual. Primeiro tópico da lição: o avivamento na vida do salmista. Uma busca sincera, o primeiro subtópico. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. E aí tem a citação que nós já lemos: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, que demonstra exatamente esse entusiasmo e esse desejo do salmista pela presença de Deus. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, em termo físico, sua alma tinha sede de Deus e por isso promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção: tu és o meu Deus. Ou seja, ele não tinha nenhuma dúvida de que o seu Deus era o Deus verdadeiro. Subtópico 2. Contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha o anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Nós já falamos. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Por isso os lábios do salmista louvarão ao Senhor. Ele o bendirá enquanto viver, tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos. Ou seja, exatamente pelo fato de
contemplar a glória de Deus, de ver a fortaleza de Deus, tudo isso levava o salmista a um reconhecimento da bondade divina. Que como um Deus, sendo um Deus tão poderoso, tão forte, se importava com o salmista. Daí ele podia se alegrar com a benignidade, com a bondade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus, que era o deserto, diante de um ambiente totalmente não favorável a quem sabe a essa realização em termos humanos. Era possível sentir, ver a glória de Deus mesmo não estando no templo, mesmo estando no deserto. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso, sem sombra de dúvida. Subtópico 3. Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará o Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus é meditar em sua palavra, e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Exatamente o que nós temos comentado até aqui, que é exatamente viver diante da presença de Deus, essa busca, esse louvor, essa entrega, essa contemplação individual que nós devemos ter de Deus, é o que nos leva a crer que de fato e ver em Deus que Ele é aquele que Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa fortaleza na angústia. Então tudo isso faz com que de fato o cristão ele perceba que de fato viver o verdadeiro avivamento pessoal é exatamente estar debaixo da bênção, da segurança, da proteção divina. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2 da lição: o avivamento espiritual do crente. Primeiro subtópico: reservando uma agenda de piedade. Interessante esse subtítulo: reservando uma agenda de piedade. É um título diferente, cujo comentário dentro do título não responde ao título. E também interessante que na vida cristã, na prática, não há essa ideia de reservar uma agenda de piedade. Você não vai criar uma agenda de momentos de piedade, seja o fim de semana, o fim do dia, o fim do mês, Natal, final de ano, nada disso. De fato, o crente ele tem que viver uma vida de piedade constantemente. A piedade, aqui piedade no sentido de uma vida diante de Deus e em torno de tudo aquilo que glorifique ao Senhor e que possa contribuir para o bem do próximo. Então isso é viver uma vida de sociedade, de piedade que não precisa necessariamente de uma agenda. Mas vamos ler o que o comentarista fala aqui em relação a esse subtópico: reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos
imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo das Escrituras e da história da Igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente. Quais são esses modelos? A prática da oração, da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Aqui começa a fazer um pouco de sentido ao ele colocar ali, reservando uma agenda de piedade, que aqui ele está falando daqueles momentos que o crente ele deve tirar para a prática da oração, da leitura devocional, ali de uma consagração, uma leitura da Bíblia, etc. Que é importante nós termos esses momentos a sós com Deus, mas a minha crítica ao falar, ao rir da questão da agenda, é porque de fato você pode estar em espírito de oração, você pode estar ligado à palavra de Deus sem necessariamente ter um tempo específico, uma agenda para isso, porque nem todos durante o dia e às vezes até mesmo durante a noite se dão ao luxo de ter um tempo para isso. Não que todos não possam ter, porque quem faz o nosso tempo é nós mesmos. Nós temos tempo para tudo. Então é necessário, nesse aspecto, concordo, criar uma agenda para também ter esses momentos com Deus. Porém, a nossa comunhão com Deus não pode ficar restrita a esses momentos da nossa agenda, porque Deus, ele de fato, ele não respeita a agenda de ninguém. Deus, ele fala conosco constantemente, em qualquer lugar, em qualquer hora, e também ele quer nos usar, independente da minha e da tua agenda. Mas entendo o que o comentarista quis dizer aqui, em relação a ter esses momentos de oração e de leitura da Bíblia. E eu aproveito aqui, uma vez que ele coloca que encontramos como modelo espiritual para o crente, são elementos, esses que tem que entrar na nossa agenda, são elementos que ao longo das Escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente, modelo para o avivamento. Então aqui o comentarista, mesmo sem ter lido antes essa lição, quando eu fiz o comentário, eu levantei aqui os três grandes pilares, não são apenas esses três. Eu levantei 3 grandes pilares para o verdadeiro avivamento e eu apresentei a oração, a leitura da palavra, da Bíblia e a consagração como envolvendo um todo, um jejum, a pregação da palavra, a ajuda ao próximo, serviço na obra, etc. É uma vida para Deus mesmo, diante de Deus, consagrada a Deus, no verdadeiro sentido de santidade, já que santidade é o ato de separar, mas não apenas separar, é o ato também de consagrar, separar-se do mundo e consagrar-se para Deus. E aqui ele aborda 2 grandes pilares, entendeu? Os quais eu apresentei, segundo o que eu pensava, e aqui o comentarista aqui, ele, no caso, ele vai na mesma linha de pensamento, vamos dizer, o nosso espírito comunica de forma igual nesse sentido, o que ele coloca exatamente é que a prática da oração e a leitura da Bíblia como sendo 2 marcos importantes para uma vida avivada, uma vida com Deus. E aí eu acrescento aqui a oração e a leitura da Bíblia, a leitura, o ensinamento da palavra, como coloquei nas outras lições, eu acrescento uma vida consagrada. E aí quando eu falo consagrada, não é só o jejum, é consagrado em todo aspecto falando, é viver para Deus. Você vai orar, vai ler a Bíblia, mas tem que viver
aquilo que você lê na Bíblia, tem que viver aquilo que você ora diante de Deus. E isso se vive através de uma vida consagrada a Deus. Então é importante que o crente reserve esses momentos para estar com Deus, desenvolver o seu devocional e estreitar a sua comunhão com Deus. E ainda digo mais, para poder adiantar, e eu quero não vou dizer enrolar, que eu não estou enrolando, mas eu não quero também demorar demais na lição. Quero dizer para você com todas as palavras que avivamento sem oração, sem palavra e sem uma vida consagrada não passa de infantilidade, não passa de meninice, não passa de atitudes de neófitos na fé. Então você que é líder, você que é membro congregado, se você está atrás de um avivamento, uma vida avivada, sem ter uma vida diária, uma vida sedenta pela presença de Deus por meio da oração, do estudo ou do ouvir a palavra, caso você não saiba ler, e de uma vida consagrada para Deus. E quando eu falo uma vida consagrada, eu digo, para resumir, para ficar melhor no seu entendimento, você em momento algum, você deve esquecer a quem você serve. Em momento, em lugar algum, você deve esquecer que está diante da presença de Deus. Isso para mim é que é uma vida consagrada. Porque é pelo temor do Senhor, da presença do Senhor, que o homem se desvia do mal. Amém? Então aqui o texto fala sobre essas práticas aqui, sobre a agenda para esses momentos, que é bastante interessante esse subtópico. Foi bastante interessante. E aí vem um outro subtópico, a prática, aí ele vai falar agora sobre esses dois elementos que ele coloca como fundamentos do avivamento. Ele vai fazer uma breve apresentação, eu só vou ler e não vou aprofundar o comentário. A prática da oração. A Bíblia relata exemplo de homens que desenvolveram o hábito. A palavra hábito aqui é muito importante, que o hábito ele vem com a insistência. E de tanto você insistir em uma coisa, se ela é boa, você adquire o hábito, que à luz da filosofia é chamado de virtude. Mas se você também insiste e cria o hábito de uma coisa ruim, à luz da filosofia isso é chamado de vício, que é aquilo que não presta. Então, em relação à prática da oração, a oração é um hábito que você deve criar. Falei na lição passada que não é fácil viver uma vida de oração. Desenvolver, tirar horas e horas de oração não é fácil. Mas tudo vem com a repetição, com a insistência. Tudo você adquire com o hábito. Ou seja, de tanto você fazer, você adquire esse bom hábito. Bem, então a Bíblia revela exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo da vida. Aqui citamos 3, o salmista Davi, que tinha costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia, Daniel orava 3 vezes ao dia, e Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Jesus estava sempre orando no dia. E interessante, como já falei, alguns podem questionar, mas Jesus, que era Jesus, precisava orar, ou para que Jesus precisava orar? Jesus tinha que orar como qualquer um de nós, porque ele se tornou 100% homem, ou totalmente homem, já que a expressão 100% soa um pouco estranha. Então Jesus ele era totalmente homem, nunca deixou de ser Deus, mas como homem, ele veio realizar a obra redentiva como homem, ele tinha que orar mesmo. Ele tinha que orar, tinha que meditar na palavra, naquilo que ele tinha, que era a Torá. Ele tinha que consagrar sua vida a Deus, os pilares para uma vida cheia da presença de Deus. Jesus precisou de todos eles. Por que seria diferente comigo e você,
querendo um avivamento moderno, que abra mão da oração, da leitura e da consagração da vida a Deus. Jesus precisava disso como qualquer um outro homem. Então, Jesus é também o nosso maior modelo de oração, que orava intensamente durante o dia. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária da oração. Isso eu testemunhei ao longo da minha vida cristã. Quantas batalhas se pode vencer de joelho. Terceiro subtópico, a leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isto é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como é apresentado em Efésios 6,17. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Quais os aspectos deve levar em conta ao ler a Bíblia? Ela nos permite melhorar nas coisas, meditar, melhor dizendo, nas coisas de Deus. Como eu vou meditar? Como eu vou ter bons pensamentos? Se eu encho a minha mente de porcaria e eu não leio a palavra de Deus, eu não tenho a palavra de Deus na minha mente. Então ela nos ajuda a meditar na palavra de Deus, ela previne o nosso coração de pecar. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Salmo 119. Ela nos consola, ela dirige a vida, a nossa vida. Ela ordena, organiza a vida da pessoa. São os benefícios da oração. E, finalmente, o último tópico, já estamos aí para 1h30, também já estou começando a sentir uma forte dor de cabeça, então vamos para o terceiro tópico, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Primeiro, a vida pessoal. O avivamento espiritual traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo na doutrina e perseverança a respeito do que tem se aprendido. Em suma, claramente há uma direção na palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal, aspectos como a integridade, a prudência no falar, no agir, cuidado da saúde física e emocional. Ou seja, a vida de um crente avivado, ele também é orientado por Deus, e aqui é algo que merece um esclarecimento, que ter uma vida avivada, ser um crente cheio do Espírito, não é ser um crente alienado, um crente fora da realidade, que anda vendo anjo para todo canto, anda vendo Deus em tudo, espiritualiza tudo como se já não tivesse mais na dimensão material. Isso é fanatismo, isso não é espiritualidade. Uma vida avivada pessoalmente te leva a ter cuidado de si mesmo, inclusive daquilo que você prega, se você está vivendo aquilo que você prega, que é o ter cuidado de si mesmo, nesse sentido de que você esteja vivendo o que você prega, mas também te leva a ter cuidado do seu ser como um todo, ter cuidado do teu corpo, da tua mente, da tua alma, ver realmente você é precioso para Deus e Deus ele está interessado em você como um todo. Ele quer te orientar, quer que você tenha uma boa saúde, uma vida boa, no sentido de viver com dignidade, de viver de maneira correta, de viver sem estar se prejudicando e nem prejudicando a sua família e os demais, entende?
Então, nesse aspecto, o verdadeiro avivamento, ele também deixa o crente consciente da realidade de que ele ainda está na terra, que ele tem que ser íntegro com os seus negócios, com aquilo que ele faz, honrar com sua palavra, não ser reprovado naquilo que ele ensina, em síntese. Também na vida com o cônjuge, uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Sabemos que todo casal tem problema. Eu estou gravando esse vídeo aqui, minha esposa certamente está assistindo nesse momento, e ela sabe muito bem o meu temperamento, o quanto é difícil lidar com o meu temperamento, mas eu tenho me esforçado, é um alvo na minha vida, me esmurrar, me esforçar para ter um temperamento controlado pelo Espírito. Mas como falei, o lugar mais difícil de você provar, o lugar principal para você provar em que nível de espiritualidade você está é na sua casa, é com sua esposa, com seus filhos. Tenho aqui a minha esposa, a minha filha, elas me conhecem muito bem. Sabe como o meu temperamento é um temperamento forte, difícil de lidar, mas que eu tenho tentado, pelo menos eu acho que elas pelo menos vê isso, que eu tenho tentado melhorar. Preciso melhorar muito, mas tenho tentado. Às vezes é mais fácil você segurar seu temperamento, controlar com os outros lá fora. É bem mais fácil do que dentro de casa, porque parece dentro de casa você se sente mais livre, mais irresponsável, vamos dizer assim, e mais descuidoso. Mas eu amo a minha família, graças a Deus nunca briguei com minha esposa, nunca levantei a voz nem a mão para ela. Já dei uns 2 tapinhas na minha filha, porque filho tem que ser criado debaixo da disciplina, mas hoje é claro, ela já não faço mais isso, mas de vez em quando tenho que dizer não, porque o não ele é mais importante no relacionamento do que o sim, porque o não, na maioria das vezes, não vou dizer sempre, ele demonstra amor e cuidado, e o sim às vezes demonstra mais o ignorar uma realidade para querer agradar o outro. Mas é necessário que a nossa vida espiritual, que o avivamento na nossa vida também, ele cause mudanças que sejam perceptivas no trato com o nosso cônjuge, seja a esposa para com o esposo ou o esposo para com a esposa. E aproveitando o momento, eu aproveito para deixar um conselho para você que é esposa, como também para você que é esposo. Uma das coisas que eu tenho percebido ao longo da vida que mais prejudica um casamento e até mesmo a mudança de um dos cônjuges é exatamente a cobrança. Você deve procurar ajudar o seu cônjuge, mas não está como a mulher rixosa que a Bíblia fala, que é como uma pingueira, uma goteira, que todo dia está batendo na mesma tecla, ali na mesma tecla, e acha que isso vai mudar a pessoa. É uma das coisas que eu pouco gosto de fazer, é estar cobrando as pessoas para que elas sejam diferentes. Eu gosto de relacionar com as pessoas do jeito que elas são. E o que eu puder contribuir para que elas mudem para melhor naquilo que eu vejo que elas precisam mudar, por exemplo, melhorar a autoestima, se valorizar mais, eu procuro interferir ou sugerir essas mudanças. Mas, por incrível que pareça, a cobrança para que os outros tornem igual a nós, a cobrança para mim é um dos maiores males de qualquer relacionamento e principalmente do casamento. Então, se você tem algo que você espere que haja mudança na sua esposa e na sua vida, primeiro comece a pedir força a Deus para que você mude nesse aspecto e que Deus trabalhe no coração do teu esposo e da tua esposa para que ele sinta a necessidade de mudar
mas não pelo fato de você estar todo dia batendo na mesma tecla, mas que essas mudanças que ele faça, que aconteça na vida dele ou dela, seja exatamente já uma ação também do Espírito, do avivamento espiritual, e como resultado de um reflexo de amor por você. E também não ignore as pequenas mudanças que o seu cônjuge tem experimentado, porque às vezes uma pequena mudança, ela passa despercebida aos seus olhos, mas você não sabe o quanto custou para aquela pessoa alcançar aquela pequena mudança. Pensa alguém que a vida toda foi criada em um sistema, pensando em uma coisa, se tornou adulto pensando daquela forma, e de repente ela tem que mudar para poder conviver bem com outra pessoa. E às vezes ela muda 1 milímetro, e para ela já fez muito. E às vezes quem está ao lado não percebe nenhuma mudança, continua cobrando como se ele ou ela continuasse, desculpa a linguagem, a mesma peste. Então isso também é interessante, que essa maturidade espiritual no cônjuge, o bom é que alcance os dois, porque aí os dois vão sendo moldados pelo Espírito Santo. E por fim, aí vamos para os 2 últimos subtópicos. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção a seus relacionamentos com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos, que é o afeto. O cuidado espiritual, hábitos como o culto doméstico, relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos, etc. Tudo isso são coisas que o crente, à medida que ele vai experimentando uma vida com Deus, ele vai colocando em prática, e os pais com seus filhos. E aí também o mesmo que falei em relação aos cônjuges, eu falo em relação aos filhos. Ajude o seu pai a mudar. Ajude sua mãe a mudar. E não despreze as pequenas mudanças que a tua mãe, o teu pai têm demonstrado. Para você pode parecer nada, mas que para ele, que teve uma criação diferente, que não recebeu nada daquilo que você pretende receber e quer receber, ele não aprendeu isso com ninguém, ele não teve nada disso. E às vezes ele, mesmo tentando ser o melhor pai ou a melhor mãe possível, ele só consegue demonstrar aquilo que você vê. E às vezes você, como filho, também não tem a responsabilidade de crescer espiritualmente para entender que, mesmo errando, o teu pai e a tua mãe, como um crente, um homem, uma mulher de Deus, tem tentado fazer o melhor por você. Ele tem tentado te dar afeto, cuidar espiritualmente de você, te levar aos pés de Cristo para que você tenha um verdadeiro relacionamento com Cristo, e até mesmo te disciplinado, dito muitos nãos, quem sabe te decepcionado segundo a tua visão, mas na verdade nenhum pai verdadeiramente cristão ele tem como objetivo de vida decepcionar o filho, pelo contrário. Todo pai, toda mãe, verdadeiramente pai, verdadeiramente mãe, independente de religião, ele quer ser o herói para o filho, ele quer ser o modelo, o exemplo, ele quer ser o melhor pai e a melhor mãe do mundo. Mas às vezes ele não consegue ser tudo o que você quer como um filho ou como filha, porque às vezes ele não recebeu nada disso dos seus pais. Ele viveu numa outra geração, onde ele era amado, sim, ele era querido, mas de outra forma. Às vezes a forma como o seu pai demonstrava amor era, quem sabe, o castigando por qualquer coisa. Mas nem por isso ele pode negar que ele foi amado, porque seria injusto
ele querer cobrar que os seus pais lhes dessem aquilo que os seus avós não lhe deram. Então aí é uma reflexão que vale a pena. E último subtópico, os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado, ele é alegre. E aí, me desculpe, pois eu já passei muito tempo falando e ainda não tinha tomado um gole d'água. Aqui nesse último subtópico fala dos efeitos do avivamento na vida pessoal. E aí, logo no início, fala que o crente avivado, ele é alegre. E aí eu lembro a você aquilo que eu falei. A alegria do crente tem que ser uma alegria séria. Você pode rir à vontade, mas seja na alegria, seja no choro, tudo que o cristão fizer, ele tem que fazer com consciência de que ele está diante de Deus e deve haver edificação em tudo que ele faz, inclusive na sua alegria. Portanto, o crente avivado, ele é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual. A alegria do Senhor é a nossa força, como diz o texto. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida, e por isso ele é forte. Semelhante a Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. A ideia aqui de não temer a morte não quer dizer necessariamente que o homem não tem medo de morrer num sentido natural. Todo homem tem medo de morrer porque não foi feito para morrer. Mas a ideia aqui de não temer a morte é no aspecto de saber que, se for preciso que ele tenha que enfrentar a morte, seja de uma forma ou de outra, ele sabe que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Deus estará ao seu lado. Deus, ele é aquele amigo que estará conosco até o fim, ou seja, até o fim dos nossos dias. E depois dos nossos dias, acabando nessa terra, ele nos receberá nos seus braços eternamente, nos céus, onde jamais morreremos. E aí a alegria será plena. Portanto, o crente avivado, ele não teme a morte. E finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, em síntese, o crente avivado, ele é santo. Mas entenda aqui santidade não como religiosidade. Entende santidade não como aquelas crises de santidade que às vezes a gente dá de uma hora para outra e começa a repreender todo mundo, fica eufórico e aí depois é só um vento que passa. Não. O crente verdadeiramente avivado, ele busca uma vida de santidade que consiste num constante separar-se do mundo e num constante dedicar-se a Deus. Estou dizendo dedicar-se a Deus, não à religião. Existem pessoas que são totalmente devotas da religião católica, da evangélica, são devotos da Assembleia de Deus, devotos da Batista, da Deus é Amor. Deus não está atrás de devotos de igreja, de religião. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o verdadeiro sentido da santidade é você estar constantemente se separando de tudo aquilo que desagrada a Deus, que te afasta de Deus. E à medida que você for se separando, esse espaço de separação tem que ser ocupado por um espaço de consagração, de dedicação. Separei disso, me dedico a isso. Vou separando do mundo e vou me dedicando a Deus, e assim eu vou crescendo
e me perdendo no bom sentido, me diluindo em Deus e na sua presença. Bem, aí ao final da nossa lição, vou ler apenas a conclusão. Já temos aí 1h50 completando. Nos diz assim a conclusão. Deixa eu ver se eu estou na lição certa, porque eu fechei a lição. Eu já ia ler a conclusão de outra lição, de uma lição passada. Então estamos aqui, a lição Avivamento na vida pessoal. A conclusão da lição nos diz o seguinte. Nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Ou seja, você pode e deve ter uma vida avivada, porém isso só é possível se a sua comunhão com Deus não estiver condicionada a estar no templo, a estar entre irmãos diante do teu pastor. Não. Você pode e deve ter uma vida avivada desde que você nunca se esqueça de que você está diante da presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Oreis por nós, oreis por minha família. Somos carentes das vossas orações. Que Deus te abençoe. Agradeço a você que teve aí a paciência e a fome de ouvir a palavra de Deus até agora. Que Deus ele continue te abençoando. Aqui estou terminando esse vídeo aqui, o horário mais exatamente como estou gravando à noite. São 23h25. Minha esposa e minha filha certamente já estão dormindo. Mas eu louvo a Deus por esse período em que pude passar com você. Que você possa aproveitar bem este vídeo. Se quiser compartilhar para alguém, fica à vontade. Não sei em que hora do dia você assistirá, se pela manhã, à tarde, à noite, isso também não importa. Mas que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você possa entender que todo o nosso relacionamento com Deus, em todos os aspectos falando, ele é individual. Toda a nossa vida com Deus, Deus se relaciona individualmente com cada um de nós. Agora, o que nós não podemos ser é individualistas. Individualidade nós temos que ter, sim. Cada um tem a sua individualidade, o seu caráter, a sua marca, o seu perfil. Porém, essa sua individualidade deve ser colocada a favor da coletividade. Porque se você não coloca a sua individualidade a favor da coletividade, você é então um individualista. E uma coisa é ter individualidade, outra coisa é ser individualista. A individualidade, ela serve para cooperar com o grupo. E o individualista, o individualismo, ele é arrogante, ele é egoísta, ele não ajuda, ele só critica, ele não soma, ele não acrescenta nada. Mas que possamos estar ajudando uns aos outros a seguir nessa caminhada. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e que a graça e a paz de Cristo permaneça no vosso coração, em nome de Jesus. Amém, um abraço.